Olá, estamos lendo o livro Histórias da Fraternidade e vamos iniciar agora a sexta parte, falando da Legião de Joana d'Arc. Joana d'Arc, uma simples camponesa, jovem de 19 anos, ouvindo as vozes protetoras da França, foi chamada ao derradeiro testemunho terrestre. Assessorada por orientadores para resgatar o passado, em atos de extrema bravura e coragem. Se apresentou a Carlos VII, rei da França, em luta contra os ingleses. O próprio rei deu-lhe a armadura e a espada, conferindo-lhe o comando do seu exército. Joana devolveu o reino a Carlos VII, mas foi aprisionada pelos ingleses. Conheceu a tortura, um julgamento cruel e a morte na fogueira. Sem revolta, sem negar a verdade. Recebida no plano espiritual pelas hostes crísticas, buscou as criaturas que com ele lutavam na obscuridade, as guerreiras ocultas que alimentavam os soldados e cuidavam de suas feridas, treinadas para agir na proteção aos infelizes, dividiu o seu grupo. Enquanto uma parte trabalhava no Brasil, outra age na França. Especializaram no socorro aos mendigos, reencarnação dos nobres de outrora. Enquanto uma parte, com suas armaduras brilhantes, afastavam os agentes das sombras, para logo em seguida, na aparência de simples camponesas, se aproximarem dos infelizes, protegendo os cristãos de boa vontade, tornando menos dolorosos estes resgates. Fraternidade da Rosa Mística de Nazaré. Falar da Mãe de Jesus não é tarefa fácil, porque a nossa pobreza espiritual ainda não nos deixou chegar à morada celeste, que nas palavras de Paulo de Tarso é o sétimo céu. Porém, os benfeitores nos falam de como as hostes celestiais se reuniram para escolher a mulher excepcional para um testemunho sacrificial, de tamanha envergadura, como proporcionar um corpo material ao Redentor da humanidade. De acordo com as leis da época, o elemento feminino era considerado inferior. Os evangelistas, ainda que pobremente, nos falam da sensibilidade daquela jovem, que, com a pureza do seu coração, mantinha constante intercâmbio com os enviados do Senhor. Tantas eram as virtudes de Maria, que quando lhe foi anunciada a sua tarefa maternal, apenas disse: eis aqui sua serva, Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua vontade. Essa passagem está em Lucas, no capítulo 1, no versículo 38. E quando em Belém, reis e pastores enalteciam a chegada do Redentor, Lucas nos diz no capítulo 2, versículo 19 de seu evangelho: Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando-as no seu coração. Consciente de que sua maternidade era um compromisso de colaborar com o Espírito que Deus fez com que fosse conhecido na terra como seu filho, continua conquistando com seu amor milhares de criaturas
que se tornaram suas legionárias, estas desenvolvendo a própria capacidade de amar. Colaboram na semeadura da vivência cristã, diminuindo o sofrimento, consolando a aflição, despertando o senso de fraternidade para que realmente se concretize na terra o reino de amor preconizado por Jesus. Nesta época de transição, quando a terra se convulsiona para transformar a mentira em verdade, o ódio em amor, os seus legionários estão presentes em todos os lugares que se reúnem pessoas de boa vontade, oferecendo, além do atendimento fraterno, preces, vibrações fluídicas para facilitar a atuação das falanges do bem. Há 46 anos, tomando parte do trabalho das vibrações realizado na Federação às quintas-feiras, temos sentido a presença desse grupo fraternal, protegendo e amparando os trabalhadores, esquecendo as emissões daqueles que se tornaram discípulos de Jesus, aprendendo a sublime arte de amar. Fraternidade do cálice. Quem foi Maria Madalena? No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 38 e 39, vamos encontrar esta informação. Entrou Jesus em casa de uma mulher chamada Maria, ou seja, chamada Marta. Tinha uma irmã chamada Maria. No Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 2, está escrito: E Maria, cujo irmão Lázaro se achava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e enxugou seus pés com seus cabelos. Daí se deduz que Maria, irmã de Marta e Lázaro, é a mesma Maria Madalena que ungiu os pés de Jesus. Então nos perguntamos, como é que Maria, educada em um lar tradicionalmente judaico, foi parar em Magdala? De acordo com alguns historiadores, Maria se preparou para casar com um moço de raras virtudes. Porém, em Canaã de Galileia, onde se realizava a cerimônia nupcial, chegou o divino convidado, prendendo a atenção de todos com a sua bondade. Quando instado por sua mãe, transformou água em vinho. Modificou também o coração do noivo, que resolveu abandonar as alegrias terrestres pelo conhecimento da vida eterna que a convivência com o Mestre lhe proporcionaria. Maria, profundamente humilhada, se deixou tomar por estes demônios: vingança, revolta, raiva, orgulho, vaidade, ostentação e hipocrisia. O relato das bodas de Canaã só é mencionado no Evangelho de João, no capítulo 2, versículo de 1 a 11. Maria de longe acompanhava todos os passos de Jesus. Os seus ensinamentos começaram a emocioná-la, de tal forma que fizeram nascer em sua alma um enorme desejo de se aproximar dele e voltar a ser a ingênua Maria de Betânia. Quando soube que ele iria almoçar em casa de um fariseu, entrou lá chorando, lavando os pés do mestre com suas lágrimas, ungindo-os com o bálsamo, enxugando com os seus cabelos, buscando com este o ato de arrependimento público.
merecer o seu perdão e receber com a energia do seu amor a força necessária para transformar todos aqueles demônios em anjos que a abrigariam do mal e a fariam surgir uma nova mulher, dando paz ao seu coração. Compreendendo agora o porquê dos acontecimentos que alteraram sua vida, passou a segui-lo em busca de aprendizado e do testemunho para recuperar as virtudes adormecidas. Busquemos o Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no versículo de 1 a 3. Ele nos conta que Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o Evangelho do Reino. Os 12 iam com ele, bem como algumas mulheres, entre elas Maria Madalena, Joana de Cusa, Susana e outras que o acompanhavam e o serviam com seus bens. Foi tão marcante a atuação de Maria que nos evangelhos de Mateus e Marcos vamos encontrar as mesmas palavras. Em verdade vos digo que em todo o mundo, onde quer que seja pregado o evangelho, também o que ela fez será contado para a memória sua. Assistindo ao mestre alimentando os pobres, cuidando dos doentes, Maria foi conquistando amigos que ajudaram a trocar o demônio da vingança pelo anjo do perdão, a revolta pela caridade, a raiva pela bondade, o orgulho pela humildade, a ostentação pela compaixão, a vaidade pela renúncia e a hipocrisia pela lealdade. A sensibilidade de Maria fez dela discípula, ativa na comunidade cristã. Acompanhou ao lado de Maria de Nazaré outras Marias, o mestre de Jerusalém até o Calvário. Ainda lhe foi confiada a oportunidade de ser a primeira a encontrá-lo após a crucificação. E ainda em João, que registra o diálogo, ele lhe pergunta: por que choras, mulher? E quando ele a chama por Maria, ela o saúda, dizendo: Rabone, que quer dizer mestre? Provando assim a sua condição de discípula. Finalmente encontramos Maria Madalena no plano espiritual, rodeada de seres angelicais que a ajudam a selecionar trabalhadores entre os seres redimidos pelo seu exemplo de humildade, dedicação e amor, organizando assim o grupo de assistência fraternal, denominado Fraternidade do Cálice. Por que Fraternidade do Cálice? Porque só a criatura que esvaziou o cálice do sofrimento e da humilhação, conseguindo fazê-lo transbordar de amor e piedade, oferta aos sofredores do planeta, ajudando as vítimas da obsessão a se reerguerem, ensinando os leprosos a manter alma limpa e aos aflitos de todos os matizes a bênção da esperança na própria recuperação para conseguir ir ao encontro de Jesus. Assim finalizamos aqui. Até a próxima parte. Obrigado.